E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Galera, já falei, né? BTD, põe o banner rapidinho aqui, Rafa. BTD, dia 20 de agosto, vem pra São Paulo, Alphaville, Barueri, que vai ser um dia incrível. O preço tá super acessível, galera. Faz um esforço, porque vai ser um sábado incrível. Eu quero muito ver vocês. Eu quero ver vocês. Roda a vinheta. Dando continuidade ao tema de igrejas tóxicas, lideranças narcisistas, que nós já falamos aqui nos podcasts, e eu fiz um vídeo na semana passada, inclusive está rodando aqui no telão, na tela aqui do meu lado. Eu falei sobre quando trocar de igreja, e eu quero abrir um parênteses aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui é um grande parênteses de algumas coisas que eu talvez devesse ter sido mais claras. Lá, falei certo o português? A gente esquece o português agora. Eu deveria ter sido mais específico no meu vídeo anterior, que inclusive ele está aqui na descrição deste vídeo para assistir. Quando trocar de igreja, tá? O vídeo tá rolando ali, mas você pode assistir ele depois, o link tá aqui na descrição desse vídeo. No curso de Teologia e Interpretação Bíblica, oferecemos um aprofundamento nos textos sagrados para uma interpretação mais detalhada, através de uma variedade de disciplinas que contribuem para a análise fiel dos textos, como o estudo de antecedentes históricos e culturais, a verificação da origem do texto na obra, entre outros. Olá, tudo bem? Eu me chamo Vilibaldo e sou professor na pós-graduação de Teologia e Interpretação Bíblica. Se você se interessou e deseja um conhecimento mais profundo sobre a Bíblia, vem estudar com a gente. Vem para Favapar. E algumas coisas eu quero ser um pouco mais claro e assertivo. Vamos lá, gente. Primeiro, existe membresia tóxica também, eu tô ligado nisso. E eu acredito que um pastor não deve usar o púlpito para dizer em quem você tem que votar. Porque essa foi uma coisa que eu não falei no outro vídeo, né? Porque no outro vídeo eu falei que pastores que ficam se metendo na sua vida, dizendo o que você tem que fazer, com quem você vai casar, o que você tem que vestir, o que você não pode fazer, isso e aquilo e tal. Liderança que, o que você tem que fazer com o seu dinheiro, né? Inclusive pastores se aproveitam dessa posição para pegar dinheiro da herança das pessoas. Eu sei de uma história assim horrível. Mas enfim, sobre a política eu não falei. De fato, gente, um pastor não tem como obrigação bíblica dizer em quem você tem que votar. Pastor que faz isso, pastora, tá errado, tá errado. Agora eu penso que na sua rede social privada, o pastor tem o direito de expressar-se politicamente, tá bom? Aí a membresia também tem que levar em consideração que é a rede social do cara. Se o cara não leva isso pro púlpito e pra programação da igreja, tudo bem, eu acho que é tranquilo. Agora, levou pra programação da igreja pro púlpito, tá errado, isso pra mim é uma manifestação bem danosa. Mas sobre isso, já falamos várias vezes aqui no canal, inclusive em podcasts também e tudo mais. Agora, galera, é o seguinte, quando eu digo que um pastor, ele não deve se meter na sua vida e ditando as coisas da tua vida, controlando a sua vida, é no sentido de controlar. No vídeo lá passado, eu falei sobre o pastor sugerir, pregar o evangelho e sugerir caminhos. Então, gente, vamos prestar atenção no que eu quero dizer com pregar o evangelho e sugerir caminhos. Com isso, eu quero dizer que sim, o pastor vai se meter na sua vida se você for conversar com ele. E sim, o pastor vai dizer se você está errado, biblicamente falando. Então assim, nós vemos um tempo numa sociedade também que ninguém quer prestar contas para ninguém. E isso é um problema. Isso é um problema, porque pertencer à comunidade de Jesus Cristo é prestar contas às pessoas. O problema é uma liderança, seja o pastor da igreja, seja o líder de GP, que fica controlando os seus passos. E aí sabe, e você percebe isso, a pessoa manipuladora, controladora. Outra coisa é alguém que se importa com você e querer saber como você tá. E ao você contar determinada coisa e essa pessoa analisar a partir da Bíblia Sagrada e perceber que essa coisa não tá batendo com as escrituras, sim, ela tem o dever de lhe pregar o evangelho e lhe sugerir um outro caminho. E digo mais, se esse caminho que você está trilhando é um caminho que fere as escrituras, eu creio ser bíblico o pastor ou a liderança do seu GP lhe excluir da igreja, por amor às outras ovelhas. O apóstolo Paulo ensina esse caminho. Claro, eu já fui direto na exclusão, né? Mas conversar com você, chamar você ao arrependimento, chamar as testemunhas, apresentar, né, as provas, ou se tiver uma confissão da sua parte. Enfim, se não tiver um caminho de arrependimento, sim, a igreja pode lhe excluir da membresia, e isso eu acho bíblico. Aliás, tem um programa Na Mesa, que é o podcast que eu faço com o pessoal da Onda Dura,
Aliás, o pessoal da Onda Dura. A minha igreja Onda Dura, eu participo do podcast chamado Na Mesa. Toda quinta-feira a gente tá ao vivo lá. E a gente tem um podcast sobre membresia. Cara, esse podcast tá demais. Eu quero trazer esse conteúdo, inclusive, para o Bibotal, que a gente precisa falar sobre membresia de igreja. Mas, grosso modo, eu creio que a membresia, ela te dá, sabe, essa responsabilidade de você prestar contas. Então, gente, sim, pastores vão se meter na sua vida se você abrir a porta. E digo mais, se ele souber de algo que você está fazendo e ele vai lhe chamar para uma conversa, para ouvir o seu lado da história, porque é assim que um pastor bíblico faz, né? E aí, poxa, né, tem as provas e você tá negando e você olha aquilo, enfim, e tal. Ele tem o direito de lhe exortar. Ele tem o direito de lhe admoestar. Então, gente, assim, também vamos cuidar, né? A gente tem que aprender a identificar liderança tóxica, narcisista, controladora, mas também agora achar que não, eu não preciso prestar conta pra ninguém, o pastor não tem nada que ver com, a minha vida. Tem sim, o pastor tem a ver com a sua vida, porque você pertence à comunidade que, sob a autoridade de Deus, ele está cuidando. Entendeu, gente? Então, assim, não é bem assim, ninguém se mete na minha vida. Se você não quer que ninguém se meta na sua vida, não congregue em uma igreja bíblica. Numa igreja bíblica, as pessoas vão se meter biblicamente na sua vida. É claro, isso exige maturidade espiritual, uma comunidade encharcada pela palavra, cada cristão sendo ricamente habitado pela palavra de Deus, e esse é o nosso objetivo. Ainda que o Dietrich Bonhoeffer, no Vida em Comunhão, vai falar, né, dessa comunhão permeada por pecadores e que o centro da nossa comunhão deva ser o Cristo e não a santidade do meu irmão, e a gente concorda com ele, pelo menos eu concordo, obviamente que também tem o compromisso da palavra no centro dessa comunidade. Então, galera, só queria deixar claro isso, tá bom? Cuidado para não achar que tudo é tóxico, entendeu? Esse líder aqui tá querendo se meter na minha vida, mas no fundo o que o cara tá fazendo, ou a mulher, né, a líder ou o líder, é te sugerindo caminhos, porque o caminho que você tá vai te levar pra morte espiritual. Então a gente tem que ter também esse jogo de cintura espiritual, esse discernimento, tá? Pra não achar também que tudo é tóxico, que tudo é narcisista, que... Entendeu, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O tipo de vídeo que eu produzi, o tipo de podcast que a gente fez, ele é necessário, mas às vezes também a galera, tudo é tóxico, tudo é narcisista, o cara tá se metendo na minha vida, e aí tu vai ouvir, né, e vai se inteirar da história. Não, peraí, não, é que realmente o cara tava num caminho complicado, a pessoa tá sugerindo um caminho e tal, um aconselhamento. Então a gente tem que ter essa sabedoria, tá bom? O que você acha, gente? Lembrando que esse vídeo aqui, ele é um parêntese, ele é um complemento do meu outro vídeo, Quando Trocar de Igreja. E eu queria muito que você assista. Se você não assistiu, assista, porque vai ficar um bem bolado, um complemento bem legal, tá bom? O link tá aqui na descrição desse vídeo. E, aliás, tá aparecendo no cardzinho aqui do lado agora. Já tô sugerindo esse vídeo para você assistir. Deus abençoe, se inscreva no canal, dê joinha, compartilhe esse vídeo. E até a próxima, se ele quiser e assim permitir. Valeu, gente!